Olá, bem-vindos ao canal Tudo sobre Contabilidade. Eu sou o professor Leonardo e o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre contabilidade básica. Para isso, eu preparei o seguinte conteúdo. Vamos falar de débitos e créditos em razonete, vamos falar de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Qual conexão existe entre o balanço patrimonial e a demonstração de resultados? Como eu faço lançamentos de débito e crédito em razonete? A empresa ela tem uma série de operações e para cada operação que ela faz, eu tenho que fazer lançamentos contábeis. Então, o objetivo da aula é esse. Para iniciar, eu tenho aqui em tela um jogo de setas que fala sobre razonete. Então, vamos pensar na seguinte possibilidade. Uma empresa foi criada com capital de R$1.000. Os sócios integralizaram imediatamente R$1.000. Nesse caso, o que eu tenho? Uma entrada de caixa, porque a empresa tem um aumento de caixa, e ela tem em contrapartida um aumento na conta capital social, que representa o valor investido pelos sócios. Então, nessa operação inicial, eu tenho aumento de caixa, caixa é ativo, ativo quando aumenta é por débito. Capital social é patrimônio líquido, tudo que é patrimônio líquido aumenta por crédito. Isso é só para exemplificar um débito e um crédito. Vamos supor que em seguida essa mesma empresa compra mercadorias a prazo. O que ela tem? Tem um estoque para revenda, mas não tem saída de caixa, porque ela pediu prazo para pagar. Nesse caso, ela tem um ativo, que é o estoque, e tem uma dívida que está lá na conta fornecedores. Todo ativo, quando aumenta, a conta estoque está sendo aumentada, é aumentada por débito. Já que ela tem uma dívida e isso é um passivo, todo passivo é aumentado por crédito. Basicamente isso que a gente vai ver, operações de débito e crédito. Peço para que você anote no seu rascunho de estudo esse jogo de setas, ok? Anotado? Então vamos seguir. Para falar sobre débitos e créditos, eu fiz aqui um exemplo que contempla 4 operações. Primeiro, integralização de empresa comercial com capital de R$1.000. A empresa foi criada, o capital é 1.000, injetado pelos sócios. B. Compra à vista de mercadorias para revenda por R$300. A empresa agora é criada, com capital de 1.000, vai lá e compra mercadorias. Letra C. Pega toda essa mercadoria, vende todo esse estoque à vista por R$900. E, finalmente, letra D, ela paga a despesa operacional no valor de 200. Vejamos. Na primeira operação, a empresa é criada com capital de 1.000. Eu tenho aumento de caixa e aumento de capital social. Caixa é ativo, ativo aumenta por débito. Em contrapartida, capital social é patrimônio líquido, ele aumenta por crédito. Olhando os jazonetes, eu tenho a conta caixa recebendo débito de 1.000, a conta capital social recebendo crédito de 1.000. Aqui embaixo eu tenho a configuração no balanço dessa operação inicial. O ativo na conta caixa 1.000, o patrimônio líquido na conta capital social 1.000. Na operação seguinte, a empresa compra estoque para revenda por R$300 e ela paga à vista. O que eu tenho nesse caso? Saída de caixa de 300 e um estoque para venda também nesse valor. O caixa é ativo, o caixa quando diminui valor, eu acredito. O estoque também é ativo, só que o estoque está aumentando o valor. O estoque então é debitado. É o que eu faço aqui. Tira dinheiro do caixa, credita o caixa 300 e debita o estoque, outro ativo disponível para venda, 300. Se eu olhar um balanço, imediatamente após essa operação, o que eu tenho? O caixa que tinha 1.000 passou para 700. O estoque agora tem 300. O passivo permanece 0 e a conta capital social permanece em 1.000. Então, desse lado eu tenho 1.000 e desse lado eu tenho 1.000 também. Seguindo, na letra C, a gente tem que ter uma atenção muito grande aqui. A empresa que tem um estoque de 300 vende tudo isso à vista por 900. O que eu tenho nesse caso? Se vendeu à vista, entrou dinheiro no caixa. 900 foi para o caixa. Caixa é ativo. Quando eu aumento o caixa, eu debito. Então, debito o caixa 900
E a contrapartida desse débito, dessa entrada no caixa, é a apuração de uma receita, receita com vendas. É como se eu perguntasse, por que entrou dinheiro no caixa? Ora, entrou dinheiro no caixa porque a empresa apurou uma receita. Então é débito caixa, crédito receita. Só que para toda receita eu tenho um custo proporcional, eu tenho um custo atrelado. A pergunta seguinte é, o que eu vendi por R$900 me custou quanto? Ora, nesse exemplo simplório, eu comprei por 300 e vendi tudo isso por 900. Então, o meu custo é 300. Ou seja, tudo que eu vendi por 900 me custou 300. O que eu faço? Se eu vendo, eu tiro do meu estoque. Ao tirar do meu estoque, eu dou baixa desse montante como custo. É o que eu tenho aqui. O estoque tem saldo inicial de 300, tem saldo devedor de 300. Ao tirar 300, que é o valor total como custo, eu aproprio esse valor como custo. Então, resumo dessa operação, que é importantíssima. Eu tenho operação de venda. Vendi por 900. O que eu faço? Entrada de caixa, porque foi venda à vista, apuração de receita no mesmo montante. 900 no caixa, receita 900. Em seguida, eu faço a apuração do custo. Como eu faço isso? Baixo o estoque, né? Acredito o estoque, porque eu não tenho mais valor para venda, não tenho mais esse bem disponível para venda. Baixo o estoque e apropriação como custo. Veja que eu tenho receita de 900, custo de 300. A última operação, né? Finalmente, como seria essa configuração no balanço? O caixa, quando a empresa vende, passaria para 1.600, o estoque ficaria com saldo zero, o passivo permanece com valor zero, o patrimônio líquido tem lá capital social injetado pelos sócios 1.000, mas olha o que eu tenho, ainda no patrimônio líquido eu tenho um resultado. Qual é o resultado? Receita 900 menos o custo de 300, eu tenho um resultado de 600. Isso não é lucro ainda, é um resultado. Ok? Veja, no último lançamento nós temos o pagamento de despesa. Pagamento é saída de caixa e apropriação desse montante como despesa. A despesa foi incorrida e foi apropriada no exercício. Então, pagamento de despesa me diz que há uma saída de caixa, não é provisão, é pagamento, saída de caixa imediato. Então, pagou despesa e apropriou essa saída de crédito do caixa, associou ela, lançou como despesa. A contrapartida disso, né, qual é a consequência disso? A consequência disso é que o caixa que tinha 1.600, menos 200 para pagar a despesa, passou para 1.400. Quando eu olho o resultado da empresa, agora eu tenho mais um elemento que é a despesa. Então eu tenho aqui, olha, receita 900, menos o custo de 300 e menos essa despesa operacional de 200, gerando um resultado, um lucro, está sendo positivo, de R$400. O que eu tenho aqui então, nessa última tela? Veja, eu tenho desse lado o balanço patrimonial e desse lado a demonstração de resultados. A demonstração de resultados. Então veja, o balanço apresenta caixa 1.400, capital R$1.000 e lucro acumulado 400. Então, no ativo 1.400 e no passivo IPL também 1.400. Só que quando eu olho a demonstração de resultados, o que eu tenho? Receita menos custo menos despesa, 400. O que a gente conclui? Há uma conexão entre a demonstração de resultado, que apurou lucro de 400, e o balanço da empresa. O lucro é a fonte de capital mais barata da empresa. O lucro ele tem que atender à expectativa do sócio. E essa empresa teve lucro, ok? E o lucro, a gente vê como consequência, ele aumentando o patrimônio líquido. Quais são as conclusões? Temos duas demonstrações de resultados básicas. Uma é o balanço patrimonial, outra é a demonstração do resultado do exercício. No balanço patrimonial, eu tenho contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Ora, caixa é ativo, vai para o balanço. Contas a pagar é passivo, vai lá para o balanço. Capital social é patrimônio líquido, vai para o balanço. Mas eu tenho ainda uma outra demonstração, que é a demonstração do resultado do exercício. E lá só entra a conta de resultado, receitas, custos e despesas. Nesse exemplo, a empresa teve receita de vendas, 900. Custo inerente a essa receita, 300. E despesa do mês,
No caso aí foi 200. Então, receitas, custos e despesas, elas são configuradas, são vislumbradas na demonstração do resultado. Qual é a conexão entre DRE e balanço? Veja, o lucro dessa empresa foi 400. O lucro foi vislumbrado numa demonstração do resultado do exercício. Esse lucro foi levado para o balanço através da conta lucro acumulado. Então é claro que o lucro foi positivo e aumentou o patrimônio líquido positivamente.